Olá, como vai? Tudo bem? Hoje é dia 12 de abril de 2022, são exatamente 10 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, ABC Paulista. Estamos fazendo gravação com os acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade para que eles contem para a gente a sua história pessoal, a sua história profissional, principalmente a história relacionada ao mundo da qualidade. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Cláudio de Moura Castro. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Você está falando aí da Grande Belo Horizonte, pelo que eu sei, é isso mesmo? Falando da Grande Belo Horizonte. Eu moro num condomínio fechado, que tem 190 lotes e 12 casas. Que maravilha. Eu fico sempre torcendo para não construir mais casas. Mas acho que até vou ter um bom tempo sem congestionamento. Cláudio, claro que a gente vai falar aqui durante essa entrevista da sua vida profissional, principalmente no mundo da qualidade e também, como você é acadêmico, colega meu da ABQ, nós vamos falar sobre isso também. Mas eu gosto sempre de pedir para os acadêmicos no início falar um pouco sobre a sua vida pessoal. Eu sei que você tem uma vida sui generis pessoal, que o pessoal vai saber que vida é essa. Não é uma vida convencional, não é? Tradicional de um adolescente, de um jovem, até mesmo de alguns adultos. E eu queria começar justamente por aí, você se apresentando, porém iniciando, contando aí um pouco da sua vida profissional, os hobbies que você tem, alguns inclusive que geraram alguns problemas para você, né? Problema de ordem física. Mas vamos lá, Cláudio, por favor. Primeiro, obrigado por você estar aqui presente, mas fique à vontade. Uma entrevista como essa é uma chance para você voltar atrás e perguntar quem sou eu? O que eu Isso. fiz? E eu acho que uma característica que marca a minha biografia é ter dois lados. Quer dizer, eu tenho dois aspectos que acabam influenciando bastante na minha vida profissional. Há pouco tempo eu descobri uma fotografia, eu devia ter mais ou menos 4 anos de idade, sentado na cama, rodeado de ferramentas. Então, eu não sei por quê. Minha família nunca foi muito ligada à oficina, manualidades, etc. Mas isso foi uma coisa que sempre me atraiu. Quer dizer, com 5, 6 anos de idade, eu tinha minha caixinha de ferramentas e, a partir de 12, eu tinha uma oficina mecânica em casa, no fundo lá. E isso vem até hoje. Eu continuo colecionando ferramentas antigas. Quem olhar aí para trás vai A ver. gente está vendo ali, não é? Eu pensei até que era algum tipo de adesivo, mas são ferramentas Não, de não, é verdade, né? ferramenta de verdade. Então, eu continuo Deixa eu colecionando colocar aqui. ferramentas, Olha continuo só. comprando ferramentas. Isso, então, me marcou muito. E o que aconteceu na minha vida? Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai foi ser executivo de uma indústria siderúrgica no interior de Minas, aqui a 50 quilômetros de Belo Horizonte. E eu fui morar dentro da área industrial, eu estava a 50 metros do alto forno. Da cama eu ouvia manobra de alto forno, durante todos esses anos que eu morei. E eu descobri que a escola era muito chata, apesar de que eu percebia que tinha um potencial de interesse. A escola, além disso, era ruim. E o que me interessava realmente era a marcenaria e a mecânica. Então, eu fiz, de uma forma assistemática, mas muito persistente, um aprendizado em mecânica e em marcenaria. No caso, eu frequentava a modelação que prepara os modelos de madeira para fundição em ferro e aço. E aprendi, quer dizer, me puseram na bancada, aqueles oficiais mais velhos me puseram para trabalhar, me mostravam as coisas, revelavam os valores da profissão, o que é Opa. ser um marceneiro, o que é ser um ajustador, o que é ser um torneiro. E aquilo monopolizava a minha cabeça e para a escola sobrava um resíduo de esforço e de motivação para não levar bomba. E não levei, sobretudo porque a escola era ruim. E com 15 anos eu construí um torno mecânico. Meio que desenhei, fiz as peças, fiz um modelo em madeira, mandei fundir. E tinha uma usinagem que, obviamente, eu não podia fazer, mas o resto foi na lima. E esse torno funcionou durante pelo menos uns 10 anos. Um torninho pequenininho, colherinho por qualquer padrão, mas funcionou. Então, eu alternei entre madeira e metal. E até hoje eu tenho uma boa oficina. Quem olhar para trás vai ver
que a minha oficina é contígua à sala, separada por uma parede de vidro. Isso revela um pouco da minha escala de valores. Bom, aí eu queria ser engenheiro, mecânico, obviamente. Depois eu fiz o curso do monitor. Comecei a montar rádio, fazer alta fidelidade, não sei o quê. Resolvi ser engenheiro eletrônico. Aí eu vi que, como o neto mais velho, eu estava na linha de sucessão para trabalhar na usina. Então eu disse, não, eu tenho que ser administrador, porque senão eu vou ser engenheiro 6 meses e passar o resto da vida sendo administrador. E entrei no curso de administração. Fiz um ano de administração que era junto com a economia. Aí disse, a economia é um mundo cognitivo, intelectual, simbólico, de uma beleza extraordinária. Mudei para a economia. Aí fiz economia no FMG, que era uma excelente faculdade na época, a melhor do Brasil, por acaso. Esse é um outro caso longo. Sim. E me formei. Na época era muito fácil conseguir bolsa. Que ano era esse, Cláudio? Isso me formei em 62 para 63. Ok. Aí fui estudar com o Mário Henrique Simons, que era o primeiro curso de pós-graduação, ainda não era mestrado. Depois, mais adiante, eu fui ser professor. Já estava virando mestrado. E, com isso, fui para os Estados Unidos fazer um mestrado, fui para Yale fazer um mestrado, fui para Berkeley fazer o primeiro ano de doutorado. Berkeley, a universidade estava em crise, foi o ano do Free Speech Movement, foi uma confusão do demônio, muito atraente como sociologia, mas em pior ambiente possível para estudar. Aí eu fiquei fora. Fui para Vanderbilt, fui aluno do Georgescu Rogan, que é o cara que me influenciou mais intelectualmente, o Mário Henrique também, mas mais o Georgescu. Terminei o doutorado em economia. Em Vanderbilt. Em Vanderbilt. Mas, nesse momento, eu já tinha me bandeado para a educação. A minha tese já era sobre a economia da educação. Então, eu fiz graduação, mestrado, doutorado em economia e nunca trabalhei um só dia como economista. Quer dizer, eu sou um desertor prematuro. Eu desertei antes de acabar, apesar de que completei o diploma. E aí fui para o IPEA, e aí depois fui dirigir um programa internacional de estudos comparativos de educação, que incluía também nutrição, e aí a minha carreira passa a ser uma sucessão de mudanças de assunto. Sempre com, claro, não fui desenhar chip de computador, mas eu, dentro dessa possível temática, eu mexi com tudo. Quer dizer, eu estava terminando uma pesquisa sobre alfabetização e fui convidado para ser diretor da CAPES. Ou seja, passei do extremo do Mobral para cuidar de doutorado, mestrado, doutorado e pesquisa. E eu me meti na área de inovação, de pós-graduação, etc. Ô, Cláudio, só abrindo um parênteses, quando a gente fala CAPES, claro que a gente, quem está inteirado, sabe exatamente o que é CAPES, mas pode ser que alguém que esteja aqui nos assistindo, pela denominação CAPES, não sabe exatamente o que é. Por favor, explica aí para quem está nos assistindo o que é o CAPES. A CAPES é o pedaço do Ministério da Educação. Isso aí, se é O ou A, não vamos discutir. É o gosto do freguês. Isso. É o pedaço do Ministério da Educação que cuida da pós-graduação, do mestrado e doutorado, seja das bolsas para o país e para o exterior, seja das políticas de pós-graduação. Então, é um órgão fundamental e um órgão que lida com o pedaço mais bem-sucedido na nossa educação. E você foi diretor-geral da CAPES em que época, em que ano, mais ou menos, em que governo? De 79 a 80 e tantos. 89, calma, 89... 79 ainda era o João Figueiredo, se não me falha a memória, não é? O presidente? João Figueiredo. Eu entrei junto com o João Figueiredo. João Batista Figueiredo, exatamente. Isso. E eu entrei na CAPES, veja bem, isso era um momento em que doutores havia pouquíssimos no Brasil. Eu fui o segundo ou terceiro, foi Edmar Baixa, Tolosa e eu, doutores americanos. Tinham alguns mais antigos de origem francesa. Então, o mercado de trabalho era absolutamente
fácil para alguém com o meu perfil. Não tive nenhum mérito. O meu mérito foi ser velho, foi chegar antes dos outros. E então eu entrei na CAPES com a seguinte proposição. Eu vivo falando mal do MEC, eu vivo escrevendo um artigo esculhambando o MEC. Será que, se eu me puser na posição de um executivo dentro do MEC, eu vou conseguir fazer aquelas coisas que eu sempre escrevi que deviam ser feitas? Sim. Primeira proposição. Sim. Segunda proposição. Quanto tempo vai levar antes que eles me ponham para fora? Certo. Ou seja, eu entrei demissionário. Eu entrei para ver o que dá para fazer. Sim. A grande surpresa é que eu descobri que, naquele momento histórico, naquela circunstância, dava para fazer muita coisa. Que bacana. Muita coisa. O governo militar era um governo tecnocrático, ou seja, aceita decisões técnicas, a ingerência política era praticamente nula, então eu consegui fazer coisas que até Deus duvida. Sim. Por quê? Porque eu estava na posição certa, na hora certa. Claro. E para isso você estava lá, não é? Contrata o especialista, para o especialista executar as coisas, dando a ele condições para executar. E sem medo de ser posto para fora. E, de fato, fui. Quer dizer, minha tia, que era, por acaso, do comitê da CAP, CNPq, ela e o Lito apostavam se eu durava uma semana ou um mês. E acabou que eu durei 3 anos. Né? Foi um recorde. Sim. E briguei com Deus e o mundo. Né? Quer dizer, a minha cruzada era a qualidade da pós-graduação. Cresceram tremendamente os programas de mestrado, os de doutorado ainda estavam mais ou menos imaturos, e a qualidade estava meio que, né, seja o que Deus quiser. Então, a minha cruzada durante esses anos é de ser pós-graduação é meritocrático, pós-graduação é qualidade. Pós-graduação de meia boca não tem sentido de existir. Obviamente, eu com Deus e o mundo, e acabei levando o pé na bunda. Né? Sim. Fazia parte do projeto. Ok. Por coincidência, uma semana depois, eu fui convidado para dirigir o Centro Nacional de Recursos Humanos, que é um pedaço do IPEA, que cuida da área social. Sim. Né? Então, entrei lá em condições... Havia uma briga interna, eu entrei, também conseguimos fazer muita coisa. E fui tão competente que destruí o CNRH. Certo. Eu explico. Nesse momento, pintava a saída dos militares. Os próprios militares estavam costurando essa saída. Que é a chamada Constituição da Abertura Democrática, que a gente chamava na época. E pintava que entrava um governo civil. E do CNRH nós percebemos que não havia uma área social, não havia um projeto da área social. Aquilo vinha sendo vegetativamente empurrado com a barriga. Então, eu reuni o meu pessoal melhor, e tinha muita gente ruim no meu grupo e muita gente muito boa, e disse, vamos desenhar o projeto social do Brasil para o próximo governo. E passamos quase um ano nisso. Entrou o próximo governo, os ministérios estavam despreparados e roubaram roubaram as melhores cabeças do IPEA. Por isso que eu disse que eu praticamente destruí o IPEA, não, do CNRH. Do IPEA também. Quer dizer. Então, nesse momento, o CNRH perdeu um colosso de gente, porque era o grupo que havia formulado de uma forma mais consistente uma política para a área social que, dentro de certos limites, até que não foi incorporado. Né? O governo seguinte meio que incorporou por falta de outras alternativas de reflexão, etc. Eu fiquei no CNRH até o fim do governo, aí voltei a ser pesquisador no próprio CNRH e fui na década de 70 eu investi praticamente metade do meu tempo estudando formação profissional, Senai, ensino técnico e essas coisas todas. Então,
pouco depois, quando eu estava bem soltinho ali no IPE fazendo pesquisa, escrevendo livros, eu fui convidado para dirigir o grupo de política de formação profissional da OIT em Genebra. E fui para lá, passei 6 anos morando em Genebra, na Rigor, morando na França, num bairro de Genebra que era no território francês. Sim. E 6 anos, enfim, interessante e tudo, e tinha muito contato com o Banco Mundial, pelos interesses comuns. O Banco Mundial estava muito metido com formação nessa época. Aí as condições em Genebra ficaram meio ruins, eu acabei brigando com o meu chefe, porque mudou o chefe, e eu casquei fora e fui para o Banco Mundial. E peguei o mundo soviético e o mundo árabe, numa divisão técnica, eu não fazia projeto. Sim, claro, não tinha mais idade para aprender a fazer projeto. Eu ia competir com aqueles meninos de 26 anos que iam me engolir. Então, estava em 220 volts, né? A garotada lá estava super esperta. Quer dizer, eles conheciam a burocracia de fazer projeto. Então, eu fiquei na área de diagnóstico dos problemas, de prospecção de novos empréstimos e avaliação dos pepinos que estavam dando. Quer dizer, quando o projeto enguiçava. Daí, eu fui convidado para ir para o BID, para dirigir um grupo de política social. E fui fazer isso. Passei de 96 até 2001 com um grupo de política social. Depois remexeram tudo e eu virei o Chief Education Officer do BID. O que quer que isso signifique? É meio vago, mas o fato é que era bem interessante o trabalho. Eu tinha contato com tudo, viajava, discutia todos os problemas, muita interação com o Henrique Iglesias, que é uma figura extraordinária. E, em 2001, eu me aposentei e voltei. Mas voltei depois de investir anos e anos e anos em manter a minha reputação viva no Brasil. Sim. Ou seja, durante todo esse tempo eu preparei minha volta. Lembrando, né, Cláudio, que a gente está falando numa época que a internet ainda era embrionária. Hoje, claro, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você continua presente onde você esteja, né? A mídia dessa condição, mas naquela época era bem restrito e você está no exterior, principalmente em um local de primeiro mundo, avançado, e ainda está linkado com as coisas do Brasil, não era uma coisa fácil. Eu usava todas as minhas férias, usei todas as minhas férias para vir dar fazer conferência no Brasil e escrevia. E fui assessor do Paulo Renato durante os 8 anos. Eu não gosto de emitir opiniões em relação a alguns profissionais do governo federal, principalmente porque hoje a gente está, infelizmente, num mundo polarizado, mas eu, particularmente, analisando desde a época de juventude até hoje, talvez no Ministério da Educação e Cultura não tivemos uma pessoa tão assim, equilibrada e preparada como o Paulo Renato, né? Deixou um grande legado para a gente. Claro que quando eu faço comentário desse, eu estou sujeito à crítica, mas a gente tem que assumir as nossas opiniões. A sua opinião é uma opinião neutra, a minha não é, mas eu concordo. Opa, que beleza, fico feliz. Foi o momento da educação no Brasil. Eu estava lá dentro, eu era assessor, não era funcionário. Eu era funcionário do BID. Vinha, passava 3, 4, 5 dias conversando com o Paulo Renato, com a equipe dele, e voltava. Mas foi um período extremamente interessante. Mas, de qualquer forma, eu preparei minha volta. Sim. E quando voltei, eu tinha a possibilidade de ir para o Positivo, tinha a possibilidade de ir para a Fundação Roberto Marinho, mas preferi ir para o Pitágoras, para onde eu havia desenhado uma faculdade. Sim. Mas isso aí não teve também um pouco de bairrismo, não, aí, Cláudio? Porque a gente tem uma Positivo muito aí presente em Minas Gerais, sua terra, né? Não é minha terra. Eu sou naturalizado, eu sou carioca. Mas de qualquer maneira você está aí, radicado em Minas. Um resíduo de sotaque carioca.
Mas, sim, teve uma influência. Mas era um projeto muito interessante, que era uma faculdade que eu desenhei, talvez a faculdade dos 2 ou 3 modelos mais inovativos que apareceram de 2000 para cá. Nós começamos a implantar, mas por razões fortuitas, houve mudanças administrativas, houve muito azar na indicação dos CEOs, e o modelo naufragou junto com a instituição, que felizmente se recuperou, mas com outra orientação, muito mais crescimento quantitativo do que o que eu queria fazer, que era um modelo de qualidade mais escalável para muita gente. Então, me desgostei, me desiludi, pedi as contas, fui embora e fui trabalhar como assessor do Oriovisto Guimarães, que é a alma do Sim. Positivo. E passei Sim. lá um punhado de anos, até 2000, enfim, até uns 5 anos atrás. Certo. Agora, Cláudio, eu vou explorar um pouco mais nessa parte sua, principalmente na educação. A gente vai fazer algumas perguntas aqui atuais em relação à educação aqui no Brasil e também a própria entrada sua na Academia Brasileira de Qualidade, mas eu criei no início a expectativa para quem está nos assistindo para curiosidade sobre a sua vida pessoal, não é? Então, você tangenciou aí no início, mas a questão do marceneiro, do mecânico, a gente está vendo aí um testemunho aí atrás de você, através dessas ferramentas e do seu parque de usinagem aí atrás. Mas aí eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre esse hobby que você tem, não é? Que traz, às vezes, algumas sequelas físicas, mas gera para você uma sensação enorme de desafios, de superação de limites. Então, fala um pouco para a gente aí sobre essa sua vertente pessoal. Deixa eu dar um passinho atrás, porque eu não completei um pensamento. Por favor, Cláudio. Essa minha experiência de mecânica, marcenaria e eletrônica, ela teve profunda influência na minha capacidade de entender educação. Quer dizer, eu acho que eu entendi muita coisa do processo educativo na bancada limando, na bancada interagindo com os velhos oficiais lá da usina. Então, isso foi fundamental na minha formação. E, sobretudo, em formação profissional. Quer dizer, sim. O que eu sei de formação profissional foi o que eu elaborei a partir da minha experiência pessoal. Interessante, Cláudio. Só abrindo um parênteses, eu trabalho, você sabe, com o programa 5S nas empresas, principalmente indústria, e é muito comum eu encontrar um operador, né, de equipamentos, e até mesmo hoje um engenheiro, até um gerente, diretor, que evoluiu na sua carreira profissional. Porém, essa pessoa fez o Senai lá com 14, 15, 16 anos lá atrás, e ele relembra para mim as boas práticas, os ensinamentos, a disciplina, a autodisciplina, aquela questão de deixar o local limpo, organizado, a pontualidade para participar de eventos, reuniões, treinamentos. E eles dizem que, quando não são militares, não é, quando não prestaram serviço militar lá como recruta, ou até mesmo como aluno do CPOR ou NPOR, eles revelam que justamente aprendeu todos esses fundamentos de educação no Senai, numa escola profissionalizante como o Senai. Você disse tudo, eu não preciso repetir. É isso aí. Essa embocadura da formação profissional eu nunca encontrei nos livros. Sim. Quando eu estava escrevendo meus trabalhos, meus papers, meus livros, essa coisa toda. Foi na minha experiência de bancada. Bom, agora, existe um defeito no DNA das pessoas, de algumas pessoas, isso eu não estou brincando, é de verdade, que fazem com que essas pessoas tenham tendência a se arriscar. Quem sabe que eu tenho esse tal de DNA? Quem sabe que eu tenho esse desvio? Porque desde 13, 14 anos de idade, que eu saía de casa às 5 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã, no meio, a pé, e ia para o meio do mato e passava o dia todo e chegava às 8, 9 horas da noite, a família em pânico. Não é? Quer dizer, então, começa aí. A bicicleta, os grandes passeios a pé, eu até hoje continuo fazendo passeios a pé que duram 6 dias,
etc., no meio. Certo. Mas você não fazia aquela proibição que os pais faziam para a gente de não nadar nos açudes, nas lagoas, né? Ou você fazia também essa aventura? Fazia tudo. Bom, aí fiz judô, que me ajudou, aprendi a rolar, aprendi a fazer rolamento em judô, que até hoje eu uso no tênis. Depois, karatê, sou faixa roxa. E lá, quando eu vou lá para quando é que foi? 2000, não, 76, 77 apareceu. Eu vi um anúnciozinho de asa delta nos Estados Unidos. Eu disse, eu tenho que voar nesse negócio. Nessa época, eu ia e voltava para os Estados Unidos, porque eu tinha um projeto do ICL, era financiado nos Estados Unidos. E eu disse, eu tenho que voar nisso. Eu fui à Califórnia, o cara me disse, eu disse, eu fui na fábrica, fui comprar uma asa, aí o cara me disse, não, faz o seguinte, você tem 3 dias aqui, você tenta voar um pouquinho, se você gostar, você compra a asa. Eu disse, não, eu decidi que eu gosto antes de sair de casa, então só pode começar a fazer minha... E voei, voltei e ainda comprei um kit de asa. Vinha uma abraçada de tubo, um carretel de cabo, os Nycol Press, e eu montei a primeira asa na casa do meu avô, onde eu estava morando nessa época, no Rio de Janeiro. E era no Rio de Janeiro, ok. No Rio de Janeiro, porque foi quando eu voltei, eu fui para o IPEA. Certo. Você nessa época já fazia o seu mestrado lá na Universidade de Yale, não? Não, eu teve o mestrado, o mestrado foi em 63, eu fiz o mestrado. Foi assim que você se formou, então. Você se formou em 62, na sequência já fez mestrado. Fiz o mestrado e fiz o doutorado logo em seguida. Nem voltei para o Brasil, foi emendado. Tá. Bom, aí eu comecei a voar, caí, quebrei dente, quebrei pé, enfim, fui por aí afora com isso tudo. E tive trike, né, essa asa delta motorizada, caí, me quebrei asa. Depois comecei em Genebra, comecei a fazer o parapente, voei muito de parapente, também caí, me quebrei. Depois comprei um paramotor, voei, caí, não gostei, vendi. Continuo meio que não volto para o parapente. A asa delta já ficou para trás. Então, escalada. Eu fiz muita escalada, até recentemente, até machucar o ombro com tênis. Eu estava fazendo escalada na academia e na pedra também. E em Washington, fiz caiaque de água branca, descendo cachoeira, corredeira, essas coisas. Muito divertido. Bom, então, quer dizer, alguma maldição me leva ao risco. Sim. Agora não, agora que eu estou ficando velho cagão, não sei. Sim. Mas alguma coisa me leva ao risco. Certo. E isso eu acho que afetou a minha vida profissional, no sentido... Porque, pelo que a gente conhece de você profissionalmente, você sempre é uma pessoa inquieta, com, assim, querer sair da zona de conforto e também provocar para que as pessoas saiam da sua zona de conforto. Então, talvez deve-se isso a essa sua característica pessoal também, Cláudio. Com certeza. Quer dizer, eu já perdi um punhado de emprego, brigando, sim. fora. Quer dizer, e adoto, e entro em áreas que eu não sei nada. Sim. Quer dizer, eu acho que essa coisa da aventura, eu entro em uma área que eu não sei nada. Eu estava estudando Mobral e fui para pós-graduação. Eu me meti em fazer museu, já fiz um museu e uma exposição enorme, estou fazendo uma outra exposição agora sobre a Revolução Industrial. Sim. E política de saúde, agora estou terminando sobre reflorestamento, quer dizer, eu não sei, alguma coisa que me leva a me meter em coisa que eu não entendo. Aí, peleja, estou aprendendo, vou sobrevivendo e até agora deu certo. Cláudio, com relação à sua posição, às suas análises com relação ao mundo da educação no Brasil, eu sugiro, claro que a gente não vai aqui esgotar, porque também não é o objetivo dessa nossa entrevista, discutir a questão da educação no Brasil,
mas como você é um grande especialista em educação, eu não poderia deixar passar, pelo menos, uma conclusão rápida, resumida, sobre essas 4 décadas. Você é de uma época, não é fazendo nenhum elogio ao regime militar, mas que a gente tem uma educação pública na época, coincidentemente ou não, no meu entender, de melhor qualidade, porque eu fui aluno de escola pública até a 7ª série, né? Depois eu usei de bolsa para poder ir até o 3º ano científico, fiz universidade pública, ou seja, mesmo durante o tempo que eu estudei em escola privada, particular, eu sempre recebi bolsa porque meus pais davam essa condição, eram os pais de 8 filhos, funcionário público do IBGE, agente de coleta, que é a função mais simples que tem no IBGE, é o agente de coleta. Meu pai entrou como agente de coleta e se aposentou como agente de coleta, e eu tinha direito, portanto, a receber essa bolsa que eu recebi durante toda a minha vida, principalmente até o 3º ano científico, e quando eu entrei na faculdade, eu também usei do crédito, né? Você bem lembra, o crédito escolar que terminou, viu, Cláudio? Em função da inflação que aconteceu naquela época, eu pagando uma merreca lá para poder quitar o crédito educativo que eu recebi durante toda a minha vida de universidade. Foi um erro. Eu paguei hoje, talvez, eu paguei hoje o carnê que talvez hoje, a valor nosso, não passasse de R$ 1.500 por todo o crédito que eu recebi durante os 5 anos de universidade, né? Em função da inflação, o valor era o valor nominal, não era o valor corrigido, mas era aquele que a gente tinha que pagar. Agora, Cláudio, eu queria que você fizesse, portanto, um resumo dessas 4 décadas. A gente está falando aí da década... Aliás, a gente pode até resumir 5 décadas, a década de 70 até agora 2020. Basicamente assim, o que é que você viu de principais pontos de evolução ou de involução na educação e concluísse também dando uma perspectiva, o que é que você imagina que vai ser a tendência da nossa educação pública. A gente sabe que a gente tem 2 Brasis, mesmo na educação pública você tem Brasis diferentes, mas aquele Brasil maior que a gente bem conhece, como é que você também vê a perspectiva? Então, de maneira resumida, que até convido as pessoas que estão aqui nos assistindo para acompanhar a posição do Cláudio em outras publicações, em outros vídeos, para vocês entenderem com mais detalhe a análise que o Cláudio faz sobre a nossa educação. Por favor, Cláudio. Vamos lá. Nem 4, nem 5 décadas, 5 séculos. O grande problema da educação no Brasil é o que não se fez por 4 séculos. Quer dizer, o Brasil, mesmo comparado com países como Paraguai, Peru, Colômbia, o Brasil é retardatário. As nossas estatísticas de matrícula estão atrás do Paraguai até muito pouco tempo. Quer dizer, então, nós herdamos de Portugal um sistema educacional extremamente frágil. Quer dizer, a imigração portuguesa que veio aqui era pessimamente preparada. Não nos esqueçamos que, em 1900, 85% da população portuguesa era analfabeta. Então, nós não temos modelos, não temos tradição, nós nos atrasamos horrivelmente. Enquanto que os Estados Unidos, no século XIX, tinham a maior taxa de escolaridade no mundo, o Brasil estava atrás de países extremamente modestos da América Latina. Então, essa é a origem de tudo. Hoje nós estamos tentando recuperar o tempo perdido. Tivemos um grande sucesso, sobretudo nas 2 décadas finais do século XX. No fundo, o que aconteceu? Milagrosamente, o Brasil teve uma taxa de crescimento extraordinária a partir do fim do século XIX, e isso, de uma forma ou de outra, puxou a educação. Então, em 1950, nem metade dos brasileiros estavam na escola. No ano 2000, praticamente todos. Quer dizer, o grande salto da educação foi esse. E quando você corre, na correria que foi, é muito difícil manter qualidade. Nenhum país do mundo conseguiu manter qualidade nos períodos de expansão muito rápida. Então, nós tivemos essa expansão. Nós tivemos a incorporação, passou de 50% para 100%,
num período bem menor do que 50 anos. Então, sim, e isso aconteceu. Quer dizer, do ponto de vista quantitativo, nós fomos bem. Do ponto de vista qualitativo, pisamos na bola. Parte inevitável, mas parte pelo desapreço que a sociedade brasileira tem pela educação. Quer dizer, houve uma mudança fundamental. Antes, a família dizia, pelo menos alguém tem que saber ler. E aí ia para a escola militar, ou ia para o seminário, ou qualquer coisa, ou para uma escolinha que podia haver. Praticamente todo o ensino era privado, até a virada do século XX. Depois, todos os brasileiros, na segunda metade da década de 50, se convenceram que mandar o filho para a escola, mandar todos os filhos para a escola, era importante. E começaram a mandar. O passo seguinte foi descobrir que era importante que eles ficassem muito tempo na escola. E depois que eles tirassem todos os diplomas que pudessem tirar. Mas nós não chegamos no momento da sociedade brasileira, sobretudo o Brasil velho, perceber que o importante não é o diploma, o importante é aprender. Então, entra aí a grande mácula da educação brasileira, que é a sua fraca qualidade e o culpado, o problema é esse Brasil velho que não se dá conta de que a qualidade é ruim e não se dá conta de que ele tem que cobrar uma qualidade melhor. Então, a meu ver, essa é a essência do problema. As estatísticas até 2000 foram muito bem, de 2000 para cá, medíocres. Agora, não é verdade que esteja parada, e não é verdade que de 1990 e muito para cá a qualidade piorou. A partir do momento que nós passamos a ter o SAEB, houve um aumento que a gente pode considerar medíocre, mas não houve queda. O médio foi o único que oscilou, mais ou menos, ficou no mesmo nível. Agora, no último ano antes da pandemia, ele deu um salto positivo, que foi uma grande surpresa. Sim. Mas o Fundamental 1 melhorou razoavelmente, o Fundamental 2 continua sendo uma área em crise, quer dizer, uma opção de coisas acontece, essa transição do Fundamental 1 para o 2, depois para o médio, está muito mal resolvida. O médio era um nível encalhado, abandonado, esquecido, até 10, 15 anos atrás, até 20 anos atrás. Eu até escrevi um artigo dizendo alguma coisa do tipo: o que aconteceu com o médio escondido num desvão do ensino? Sim. Agora, nós temos uma nova legislação para o médio, que é bem imperfeita, mas é muito melhor do que o que nós tínhamos. As grandes discussões a esse respeito, eu acho que é um passo à frente. Então, quer dizer, pelo menos o médio está recebendo atenção e nós temos que avançar. Tivemos um grande sucesso na criação de pelo menos uma universidade federal por estado. Isso mudou a cara dos estados mais pobres. Os estados do Rio já tinham, São Paulo, Rio, Minas já tinham suas universidades, e Rio Grande do Sul já tinham suas universidades boas, e os estados do Nordeste não tinham, e os estados do Centro-Oeste nem existiam praticamente como estados. Então, a presença de uma grande universidade federal prestigiosa, bem remunerada, etc., 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 é um fator poderoso de mudança. Essa universidade envelheceu, ela está cheia de cacoetes, a governabilidade dela hoje é muito precária, mas ela teve um papel fundamental. E a pós-graduação é a grande vedete da nossa educação. Sim. Nós temos, digamos, um número solto assim, de palpite, 200 doutorados que são de padrão internacional. Hoje mesmo saiu no jornal os cursos brasileiros que estão na série, que estão entre os 1000 melhores do mundo. E o Brasil não está mal qualificado nisso. Quer dizer, nós temos muito doutorado que é claramente de padrão internacional. Então, muito bem. Agora, Cláudio, pode falar, Cláudio. Esse foi um grande sucesso.
alguns problemas do lado da CAPES, que é o excesso de importância para os diplomas nas áreas profissionais. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se você quer ser professor de física, você tem que ter um doutorado de física nessas alturas do jogo. Sim. O mesmo com matemática, o mesmo com química. Agora, se você quer ser professor de engenharia, e se a opção é entre um doutorzinho que nunca entrou num chão de fábrica e um engenheiro que tem 30 anos de experiência, sim, a CAPES e o MEC praticamente te obrigam a contratar esse que não sabe nada. Certo. Eu sou até o resultado disso, porque eu faço parte há quase 14 anos de um curso de pós-graduação aqui na FEI, não é, em São Paulo. Eu só tenho pós-graduação, eu não tenho mestrado. Eu dou curso lá da disciplina 5S TPM, a qual eu tenho experiência há mais de 30 anos, mas em função da exigência lá do MEC, a gente tem que ter lá um balanceamento entre os profissionais que tenham até mestrado e doutorado, e pelo mix que foi feito, teria que sair alguns profissionais que não têm mestrado e doutorado. Então, eu saí e a minha disciplina ficou com um colega lá que não tem, assim, evidentemente, uma experiência intensa como eu, mas, de qualquer maneira, tem um certo conhecimento. É a opção. Nas áreas profissionais, entre a experiência e o diploma. E por Sim. razões que a gente poderia especular, e eu costumo especular, mas não vamos entrar aqui, o MEC e a CAPES, é um pouco o lobby dos PhDs, eles Sim. criam uma reserva de mercado para PhD, sacrificando pesadamente a experiência profissional. Eu tenho a filha de um amigo meu que estudava fez o curso do Corcoran, que está ligado ao Smithsonian, que é a grande cadeia de museus, um curso de arte. E, na seleção dos professores, eles não querem ver o diploma, não querem saber se tem diploma. Tem que ter diploma só de high school. Eles Sim. querem ver o portfólio do cara, é a condição número 1. E a condição número 2 é ele operar um estúdio profissional que se sustenta. Sim. É isso. Não é? Ok. Sim. Quando você vê que o Media Lab, que tinha o Negroponte com todos os diplomas, e o sucessor dele, o diploma mais alto que tinha era high school, isso te diz alguma coisa sobre pragmatismo. Sim. Ele tem doutorado, mas fez depois que saiu do Media Lab. O moço lá, o nome japonês. E nós não permitimos. Eu tenho uma sobrinha que tem um mestrado de arquitetura. Sim. Americano, de uma das 10 melhores escolas. Ela Sim. não foi aceita como professora num curso aqui de Belo Horizonte, porque não reconheceram o mestrado dela. Hoje ela é professora em Berkeley. Olha só. Sim. Quer dizer, é a burrice Sim. levada à sua culminância. Sim. Eu acabei de visitar uma grande empresa do agronegócio lá no Mato Grosso, passei 5 dias lá ajudando na implantação do programa 5S nessas fazendas novas, e um dos gerentes tinha apenas um curso técnico, mas tinha uma experiência imensa nessa área do agronegócio, e era o gerente das 5 fazendas mais bem conceituado, tinha recebido já propostas muito atrativas de outros concorrentes, não tinha aceitado, e goza de uma reputação muito grande na empresa, porém tem apenas o curso técnico, porém gera resultados. Exatamente. E é isso que o MEC não entende. A área profissional, o que interessa é desempenho profissional. A área acadêmica, o que interessa é paper. Sim. Então, o que faz os nossos mestrados e doutorados? É querer paper de engenheiro, de administrador, porque eles têm que mostrar o desempenho na empresa. Certo. A USP já tem aqui, né, Cláudio, já tem aqui o mestrado profissional, que eles chamam. Tem o mestrado acadêmico e o profissional, já para dar oportunidades para esses. O mestrado profissional, ele é um simulacro. Sim. Ele foi feito de uma tal maneira
Ele impede o setor privado de entrar nessa área porque ele exige 8 professores em tempo integral, o que é impossível do aluno pagar. Então, quer dizer, você tem uma armadilha na fórmula, e ele exige tese. Sendo que, se você for nos Estados Unidos, de onde nós copiamos o sistema, o mestrado ele quer profissionais e ele não exige tese. Sim. Bom, um exemplinho. O Positivo tinha que contratar, que o Positivo tem a Universidade Positivo e tem os tecnólogos. O Positivo tinha que contratar um professor de manutenção. Ele tinha a alternativa do chefe de manutenção da Volkswagen, ali em Curitiba, e de um mestrinho qualquer que nunca entrou numa fábrica. Se ele contratasse o cara da Volkswagen, a nota dele na CAPES ia cair. É interessante, né? Não é? Quer dizer, é maldito. O ranking. Verdade. É maldito. Sim, então, verdade. Esse é o único grande problema da nossa pós-graduação. É não separar as áreas acadêmicas das áreas profissionais. Porque nas áreas acadêmicas vai muito bem. Quer dizer, o Brasil, em 1950, ele foi um levantamento de um cara chamado Ferraz, que era do CNPq, que foi para a UNDP em Nova York. Não tinha nenhum paper assinado por brasileiro na década de 50, nos periódicos listados dentre os melhores, que era originalmente a lista do Current Contents. Hoje, o Brasil é o 13º país que mais produz ciência e já passou na frente de praticamente todos os países pequenos da Europa. Bacana. Claro, não passou na frente nem Inglaterra, nem Alemanha, nem França. Mas nos países pequenos, quer dizer, países pequenos assim, Dinamarca... Eu sei, de dimensão pequena, não é? E que são pequenos de população, mas... Sim. Nesse ponto de vista, o Brasil deu um salto enorme. O grande defeito é que o Brasil, a transição da ciência para a tecnologia é muito lenta, mas é lenta por toda parte. Mas a gente se ressente do fato que, exceto na agricultura, a nossa pesquisa é acadêmica demais. Então, não ajuda tanto o desenvolvimento tecnológico. E o segundo defeito da nossa pesquisa é o excesso de fragmentação. Quer dizer, cada um está fazendo um paper que é um acompanhamento da tese dele, que, por sua vez, é uma derivação da tese que fez o orientador de tese dele. E aí você termina com milhares e milhares de temas que não se juntam, ou seja, você não tem a massa crítica de gente fazendo coisas sobre o mesmo tema que faz com que se dê o público. Então, o que aconteceu com a Embrapa, e quando a gente fala Embrapa, nós temos que entender, não é Embrapa. É Embrapa puxando a reboque uma meia dúzia de universidades rurais de primeiríssima grandeza sob qualquer ponto de vista. Então, o grande sucesso brasileiro é a pós-graduação. Muito bem, Cláudio. Agora, Cláudio, vamos falar um pouco sobre a Academia Brasileira da Qualidade. Não é? Você, particularmente, eu até invejo você, porque não inveja em função do meu padrinho da ABQ, que é o Evandro Lourenço, porque eu tenho profunda admiração, desde que ele era profissional da Uzi Minas, e que ele fazia avaliação da minha manutenção da certificação da American Society for Quality, da ASQ, desde o início da década de 90, mas você foi indicado, não é, por ninguém, não é, por nada mais, nada menos, vamos dizer assim, do que o professor José Israel Vargas. Então, eu queria que, antes de você comentasse sobre a sua entrada em si, que você fizesse somente um resumo bem pequeno, porque é difícil você resumir a vida do professor Vargas em função da dimensão que ele é, não é? Que ainda hoje, graças a Deus, está conosco, 93 anos de idade, lúcido. Mas eu queria que você falasse um pouco aí da importância de você ter sido indicado para a academia pelo professor Vargas. E quem é, no caso, o professor Vargas, antes de falar sobre a sua entrada em si na academia? Primeiro, será que o julgamento do Vargas me indicando Sim. adiciona ao currículo dele?
Sim, também, não é, Cláudio? É uma permuta, mas a gente fala de uma pessoa, não é? Que ela tem aí talvez uns 15, 12, 15 anos mais do que você, entrou na vida pública com mais antecedência, foi ministro da infraestrutura ali no início da década de 90. Ciência e tecnologia em Minas. Ciência e tecnologia, já tinha sido secretário aí em Minas Gerais, foi Vargas, quem deu a alavancada no Inmetro, que tinha nascido, mas não tinha saído ali do papel. Então, vamos dizer assim, a representação do professor Vargas é imensa, né? E até hoje o que ele representa é uma coisa fantástica. Talvez seja dos brasileiros vivos, talvez os 10 que eu considero mais importantes brasileiros vivos que nós temos atualmente nessa área de ciência e tecnologia, a influência que ele teve para o desenvolvimento da nossa área da qualidade e assim por diante. Com certeza. Você já disse aí um bocado de coisa que eu não preciso repetir. O Vargas vem lá do norte de Minas, uma região muito pobre. E ele vem para o UFMG, Química, e aí vai, eu não estou me lembrando se Oxford, Cambridge, e faz todo o seu percurso acadêmico. E se dá muito bem. E é um homem de uma cultura extraordinária que já viu tudo. É uma enciclopédia. Conversar com Vargas é abrir a boca e não fechar mais dentro de 3 horas, porque ele não para de falar. Mas só coisa interessante. Sim. Quando eu estava na CAPES, eu herdei um programa com a França, COFECU, que era um programa de intercâmbio de professores e alunos brasileiros com a França. E um programa enguiçadíssimo. Enguiçadíssimo. Depois acertou. Eu ajudei, eu trabalhei, mas era um programa difícil. Nesse momento, havia um outro programa que não tinha patrocínio do governo, que não tinha coisa alguma, que era totalmente órfão, que era um sucesso estrondoso. Era o programa do Vargas, como chefe de pesquisa de um departamento de uma universidade francesa, agora ali nos Alpes, eu estou tentando me lembrar o nome da cidade, uma cidade grande nos Alpes, que era um grande sucesso. Quer dizer, o Vargas, sozinho, sem dinheiro do governo, sem nada, ele conseguia fazer um programa que funcionava, e o meu da CAPES não funcionava. Ou seja, é o jeito, é o prestígio, é a liderança, é tudo isso que faz com que o Vargas seja uma pessoa extraordinária. Ele criou um grande centro de pesquisa tecnológica em Belo Horizonte, que está aí até hoje, foi retomado pelo Senai, estava meio cansado, mas foi retomado pelo Senai, e eu já fiz 2 visitas, deu um grande salto. Quer dizer, o Vargas é a grande figura. Ele foi o presidente do Conselho da Unesco, tudo que podia ser, ele foi. E foi bem. Como ministro de Ciência e Tecnologia, ele fez coisas do arco da velha, né? Quer dizer, ele tinha a visão, ele tinha a vivência, ele tinha a cultura absolutamente geral e ampla desse mundo da educação, da ciência e tecnologia. Então, não precisa elogiar muito o Vargas, vem sozinho. E como foi, Cláudio, o momento que ele fez contato com você, sugerindo a indicação, ele já era acadêmico, você acho que é a cadeira 48 que você ocupa, mas como é que foi desde o momento que ele te cogitou a entrar na academia e como é que foi a sua entrada na academia, a sua acolhida? Ele não falou nada comigo, não, ele sugeriu meu nome, alguém ficou sabendo, aí se não me engano, foi o Guaranha que me disse, você foi indicado, não sei o quê. Eu disse, tá bom, vamos ver o que é isso. Cuidar de um banco, participar de um grupo de... Eu costumo dizer, com muito boa vontade, um bando de engenheiro velho, todo mundo que já viu tudo da qualidade, todo mundo que já viu tudo da gestão, está na ABQ. Então, é uma instituição muito interessante, porque ela tem a memória do movimento pela qualidade no Brasil. Sim. Ô, Cláudio, agora você tem desenvolvido na academia importante trabalho, você é a nossa referência quando tem o tema educação. Nós temos outros acadêmicos que são fortes em outros temas, né?
E você desenvolveu alguns trabalhos, alguns inclusive que estão lá constantes no site da academia, abqualidade.org.br, e tem um primeiro documento que eu queria que você fizesse somente uma abordagem rápida, que você fala da educação na perspectiva da ABQ. Então, eu queria que você resumisse para quem está nos assistindo do que trata esse documento, que está lá disponível para as consultas, com maior intensidade, maior profundidade. Por favor. O documento, no que ele diz, aclamando o grande cenário, não é diferente do que eu disse alguns minutos atrás. A grande história da educação brasileira, onde estão os problemas, etc. Mas o que ele faz é alguma coisa que mais ou menos eu alinhavei, é dizer, é preciso convencer os brasileiros de que sem educação de qualidade nós não conseguimos dar o próximo passo. Esse é o ponto fundamental. Quer dizer, não precisa convencer o pai de mandar o filho para a escola e dizer para o filho ir tão longe quanto ele consiga ir. Isso foi feito. Nem todos os países conseguiram isso. Em alguns países, sobretudo na África, está havendo uma queda. O desafio é convencer o brasileiro da qualidade. E a ABQ, com o seu potencial e com as suas limitações, a gente faz a pergunta: convencer quem? Não adianta sair, verdade. Não adianta sair de escola em escola. Sim. Não adianta achar que você vai fazer conferência no clube dos lojistas e que isso vai mudar o jogo. Sim. A ABQ, pelo passado dos seus membros, a gente sabe que eles conviveram com a cúpula das melhores empresas brasileiras. Então, a ideia tem que ser vendida, revendida, revendida para essa comunidade empresarial que tem os acadêmicos da ABQ em alta conta. Quer dizer, eles têm legitimidade, porque foram eles que foram lá fuçar, botar 5S, botar qualidade total, falar de gestão, essa coisa lá toda. Então, o grande papel da ABQ, claro, a gente não vai deixar de fazer propostas genéricas a respeito do que o Brasil precisa. Nunca a gente vai deixar de sugerir para o próximo presidente da República o que a gente acha que tem que ser feito. Mas isso é um tiro no escuro. Tá. Inclusive, a gente faz noblesse oblige. Você tem que fazer isso, porque tem que fazer. Tá. Se vai adiantar alguma coisa, a gente não sabe, mas a gente vai fazer assim mesmo. Agora, o grande potencial é junto a essas pessoas cujas empresas foram influenciadas pelos acadêmicos quando eles estavam mais ativos, ou alguns que ainda estão ativos. Quer dizer, para mim, esse é o foco do que a ABQ pode fazer. É fazer a cabeça, insistir com a elite empresarial brasileira. É aí que pode fazer alguma diferença. Certo. A gente, inclusive, depois a gente vai dar sequência um pouco nisso, a gente vai falar daquele trabalho que a gente tem feito na academia com a sua orientação, mas tem um segundo trabalho que você fala justamente dessa questão da qualidade na educação, inclusive no mundo das empresas, mostrando uma relação que tem forte, o sofrimento que as empresas têm hoje, por trazer da sociedade profissionais, colaboradores que têm suas deficiências na sua formação acadêmica, e o quanto isso compromete a competitividade e, portanto, a sobrevivência das empresas aqui no Brasil. Eu não diria empresas brasileiras, que a gente tem também as multinacionais que também, aqui no Brasil, assumem esse passivo em relação à educação. Esse segundo trabalho seu, o que é que você poderia assim, destacar com relação à questão da educação e competitividade nas empresas? Veja bem, eu vou começar com uma historinha. O Reis Veloso tinha um fórum em que ele convidava empresários, convidava políticos e convidava acadêmicos. Eu fui convidado várias vezes para participar do fórum dele. E, há uns anos atrás, apareceu um empresário que tinha uma empresa de alta tecnologia
e que empregava assim, 200 e tantas pessoas, que alta tecnologia não é tão pouco assim. E nós perguntamos a ele: escuta, e a qualidade da mão de obra, isso não é um problema? Ele disse: não, eu tenho todo mundo que eu preciso, com a qualidade que eu preciso. Sim. Esse é o grande problema. As Sim. empresas de primeira linha capturam aquela relativamente pequena fração da mão de obra do Brasil que tem tudo que precisava de ter para dar certo. Quer dizer, Sim. é a elite operária no Brasil que vai para a elite empresarial do Brasil. Então, uma das grandes dificuldades é que essas pessoas que são líderes da indústria, eles não sofrem a má qualidade da mão de obra porque eles atraem os melhores. Então, esse é um grande desafio. Quer dizer, o Gerdau contrata todo mundo que ele quer. Sim. Apesar disso, quer dizer, o Gerdau percebeu que não é só isso. Sim. Agora, vai numa indústria de construção, olha como é deplorável a situação, como Sim. é tudo errado. Ô Cláudio, mais um. Já que você falou do Jorge Gerdau, que também é nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade, e que tem uma postura muito intensa com relação à questão da educação, fundou o Movimento Brasil Competitivo, fundou também o Todos pela Educação, um movimento também excelente, que a ideia ela é muito bem fundamentada, talvez a execução tenha deficiência como tudo que nós temos, nós próprios da academia temos nossas deficiências também, enquanto uma academia. Agora, hoje as empresas vivem de uma cadeia de fornecedores, vivem de uma questão de infraestrutura que ela depende para ser competitiva de toda a parte que cerca a empresa, tanto na aquisição de matéria-prima como também na expedição de seus produtos. Então, a infraestrutura, tanto estradas como portuária, ferroviária, compromete. E em toda essa cadeia, mesmo a empresa tentando se isolar em termos de selecionar bem os seus colaboradores enquanto formação, ela depende, de qualquer maneira, de uma cadeia, e que o elo dessa cadeia sendo fraco, a empresa se torna fraca também. Então, por exemplo, uma montadora, vamos colocar aqui a GM, a qual está aqui em frente a mim, a Mercedes-Benz, que está a 20 minutos aqui de casa, aqui em São Bernardo. Essas empresas têm a indústria de autopeças, que essas empresas não têm, talvez, quando não são aquelas multinacionais que a gente bem conhece, a mesma estrutura de conseguir selecionar profissionais de alta qualificação e de melhor formação acadêmica. Então, de repente, você faz um recall numa montadora em função de uma peça ter sido mal fabricada por uma pessoa que não teve uma boa qualificação. Então, hoje a gente não pode, assim, se blindar enquanto empresa, garantindo que os bons profissionais que nós tenhamos nos livra de um problema qualquer em relação à qualidade, em relação à confiabilidade dos seus ativos. Virando de cabeça para baixo, sim, do ponto de vista de motivar o empresariado, esse sim, é o lado bom. Sim. Porque se dependesse da mão de obra dele, sim, a mão de obra que ele tem dentro do portão, ele está sim, mais do que satisfeito. isso, Ele pega o filé mignon da nossa sim, força de trabalho. Então, a única chance que você tem, eu estou olhando apenas um lado da questão, sim, a única chance que você tem de motivar esses caras é dizer: sim, olha a empresinha que fornece aquela isso, arruelinha que segura a placa do isso, seu carro. Olha que porcaria que é a mão de obra dessa empresa. E sim, você é refém dela. claro, Esse eu vejo como um argumento de peso. Porque há pouco tempo eu assisti uma conferência do professor de Harvard sobre produtividade no Brasil. Então, ele mostra que a produtividade do Brasil está caindo. Mas, espera aí, vamos separar o setor moderno do setor tradicional. A produtividade do setor moderno está subindo. sim, É que ele é pequeno com relação ao setor tradicional. sim, Então, nós não podemos nos desesperar dizendo que está tudo ruim. O que nós podemos dizer é o seguinte: olha, a GM vai bem, obrigado. A Fiat sim, vai bem, obrigado. A Gerdau vai bem, obrigado.
O problema é o fim da linha. É aquele fundo de quintal que não é ruim, sim, ele é péssimo. Inclusive, da sim, minha experiência profissional não, de vítima do processo de construção de casa, sim, o que eu vi não é que o cara não sabe, é que sim, ele não quer aprender. Sim. É pior ainda, ele não quer aprender. Apareceu um cara aqui para botar um alisar. Eu olhei para o formão dele e disse: você nunca afiou esse formão, né? Disse de brincadeira, porque é inadmissível que alguém tenha um formão, um profissional tenha um formão que nunca afiou. Sim. Ele disse: nunca afiei, não. É verdade. Aí eu resolvi ensinar para ele como que afia um formão. Você tem 3 pedras diferentes, cada uma com uma granulometria, aí você tem que fazer isso. Ele não se interessou. Sim, é verdade. E, provavelmente, esse formão dele continua sem ter sido nunca afiado. Quer dizer, esse é o fim da linha. Esse é o fim da linha. Esse é o drama da nossa produtividade. Não é do seu vizinho aí. Eles vão ver obrigado. A produtividade dele provavelmente está crescendo e é, do ponto de vista internacional, competitiva. Fora do muro da fábrica já é outra história. Mas dentro da fábrica, isso é tudo competitivo. Tudo verdade. competitivo. Eu estive no final de fevereiro, né, numa empresa em Barra Velha, Santa Catarina, que pertence a um grupo japonês, fazendo justamente uma auditoria de certificação 5S, e ela foi certificada, e o gerente me revelou que dentro do grupo, que é japonês, mas tem unidades em vários lugares do mundo, é a melhor empresa em termos de resultados, de tecnologia, até mesmo do próprio programa 5S enquanto cultura da organização. Inclusive, vem japoneses visitar a empresa lá para ver o 5S da empresa deles aqui no Brasil, em Barra Velha, Santa Catarina. Então, veja, o que você está falando aí é uma grande verdade. A ArcelorMittal. Sim. É um grande conglomerado. As fábricas brasileiras, sobretudo aqui de Minas, têm padrões técnicos melhores do que algumas da Europa. Inclusive da Índia, né? Que a origem dele é indiano, né? A ArcelorMittal é a família indiana. Índia tardiamente. É Mittal, né? A Mittal. A Arcelor vem da Arbedes, que é do tempo do Luxemburgo, etc. É verdade. Eu estou no board do Smart, que é uma filantropia muito interessante do Marcel Telles, da Ambev. Quando eles compraram lá aquele grande conglomerado na Bélgica, numa das reuniões, naquele papinho do café, estavam implementando o sistema, ele disse que estavam implementando o sistema de gestão para a fusão. E eu disse, vocês estão usando o sistema da Bélgica aqui na Ambev? Ele disse, não. Nós estamos levando o nosso sistema para a Bélgica. Olha só. Então, esse não é o problema. O problema é o fim da linha. É o empresário medíocre. É o empresário que não quer preparar o operário porque acha que o operário vai embora, que quer pagar o mínimo, que não acredita que condições de trabalho sejam alguma coisa relevante, que não acredita em tempo e movimento, que não acredita em eficiência, que não acredita em iluminação, que não acredita em capacete, que não acredita em... No próprio 5S, né? Que a gente fala aí. Eu tinha um amigo que tinha uma oficina de pintura. E eu fui lá várias vezes, a gente ia se encontrar, conversa fiada. E ninguém tinha máscara, ninguém tinha aquele respirador. Interessante. Quer dizer, Luiz, por que esse povo não põe? Ele disse, se eu obrigar, eles vão embora. Interessante. Em vez de você educar, né, você se satisfaz com a cultura atual, né? Eles querem conversar. É parte da vida de trabalho dele ficar conversando. Se puser um respirador, não pode conversar. Então, se eu obrigar pouco, vai tudo embora. Aqui é a obra do meu condomínio. Capacete, as obras aqui. Capacete, nem ouviu falar. Uma delas, os caras que estavam fazendo a estrutura metálica
todos de capacete e aquele cinturão de segurança para pendurar. Né? Todos de capacete e cinto de segurança. Nenhum com cinto enganchado. E aí nós temos regras de acidente Sim. na construção civil. Perfeito. Legal. Cláudio, eu queria, antes da gente fazer o fechamento da entrevista, a gente está fazendo aquele trabalho na ABQ, o qual você nos orienta com relação à questão da educação. A academia, ela tem que se pronunciar e tem que apresentar uma proposta qualquer, mesmo que não venha a ser executada, né, pelas autoridades. E a ideia da academia é, esse ano 2022, apresentar para a sociedade civil, através dos seus representantes legais, um modelo que a gente está aí tentando verificar a partir de experiências bem-sucedidas de entidades, Positivo, Pitágoras, Falcone, o ICE lá do Marcos Magalhães, o que já vem sendo feito pelo Todos pela Educação. Então, a gente tem reunido esses profissionais da área, alguns que são professores, que é o caso da Cosete Ramos, para que a gente possa, na parte de gestão, que é o nosso expertise maior da academia, a parte de gestão, como não poderia deixar de ser também levada para a questão da educação e do ensino, principalmente ensino público fundamental. E a gente está quase na parte final desse modelo, uma vez que a gente já escutou todos esses stakeholders nossos. E eu queria saber de você qual é a expectativa que você tem com esse trabalho. A gente sabe a dificuldade que a gente tem em função do momento atual político por qual a gente passa, dentro do próprio Ministério da Educação e Cultura. Mas eu queria saber de você o que é que você espera desse trabalho que a gente está prestes a concluir. A gente está falando hoje, dia 12 de abril de 2022. O trabalho basicamente está, o rascunho está pronto, o nosso draft. Falta a gente, então, fazer uma conclusão e poder ver a estratégia de encaminhar esse trabalho da melhor forma possível, que ele venha a vingar. Inicialmente, no primeiro momento, para os candidatos, né, à presidência, ou também até mesmo autoridades de estados e de municípios, a meio empresarial, através, talvez, do MBC, o Movimento Brasil Competitivo, e talvez, no segundo momento, que a gente tenha a definição da nossa presidência. Então, eu queria saber de você quais são as expectativas desse trabalho que a gente está quase o ano 2021 todo tendo trabalhado nele. Vamos lá. De certa forma, eu comecei e chamei atenção para alguns desses projetos, e a primeira perspectiva é: vamos ouvir todos e vamos ver se a gente consegue uma síntese, consegue descobrir o que cada um tem de bom, etc. Ouvindo, penetrando em cada um deles, a minha conclusão, pelo menos, é que cada um tem uma visão, uma clientela, uma circunstância em que ele opera, e que todos tendem a ser bastante competentes naquilo que fazem. Então, não tem que ter fusão, não tem que ter síntese de nada. Cada um tem sua lógica, funciona bem, não precisa mexer neles ou buscar alguma essência mágica que tenha por trás. O que nós temos é que vender a ideia de que replicar esses modelos, seja com novas iniciativas, seja com a expansão dos que existem, é imprescindível, dado o fato de que, eu não preciso falar com você que gestão é importante. Sim. Né? Quer dizer, a gestão ruim trava tudo. A gestão boa permite que coisas boas aconteçam. Sim. Não é do dia para a noite, mas a gestão boa. E, além disso, você tem todo um marco regulatório das escolas, que é muito ruim. Não é? Quer dizer, é um marco que seria inviável numa empresa privada. Fecharia. Tão restritivo, quer dizer, você não pune, você não premia, você não tira, você não põe, você não compra, você não vende. O que faz o diretor da escola? Sim. Como que vende essa ideia? Sim. Eu não tenho boas respostas. Você tem, assim, um pouco conversas sobre o assunto.
tem que tentar vender para o MEC, para a presidência. Quer dizer, quando vem uma presidência sensível aos assuntos de educação, como foi o caso do Temer, não é? E foi o caso do Fernando Henrique, que nós já falamos. As coisas começam a acontecer. Porém, ensino médio é Estado e ensino fundamental é município. Então, e é no município, é muito mais fácil você implantar esses projetos nos municípios do que nos estados. Os estados são muito pesados, sem sindicatos, o processo decisório é muito turvo. Então, é mais fácil, mais viável você vender essas ideias para os municípios. Quer dizer, não é difícil você vender para um, mas é difícil você vender para 1000. Então, a meu ver, esse é o desafio. Quer dizer, como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer para vender a ideia de que dá para, mesmo com um marco regulatório idêntico ou ligeiramente modificado, alguns estados, algumas escolas conseguem resultados extraordinários e outras patinam. Não é? E aí entra toda aquela coisa de continuidade, da política, da interferência política e por aí afora. Muito bem, Cláudio. São 11 horas e 20 minutos desse dia 12 de abril de 2022. Eu queria passar para você fazer as suas considerações finais, mas antes disso, agradecer por você ter dado sim para a gente fazer essa gravação, fazendo parte do acervo da Academia Brasileira de Qualidade, aquilo que eu te falei durante o convite, não é? As pessoas da academia conhecerem um pouco mais quem é o próprio colega da academia, o Cláudio Castro. Apesar de sermos acadêmicos, a gente vem de origens diferentes e é muito importante a gente, já que está na academia, a gente conhecer mais o outro, até para poder extrair daquela pessoa o máximo do talento, do conhecimento, conhecer um pouco também da própria vida pessoal, porque isso aí cria uma identidade, principalmente de valores, isso é muito importante. As pessoas que conhecem a academia, eu sempre digo que o maior produto da academia são os seus próprios acadêmicos, né, através do conteúdo que eles têm a oferecer. A gente sabe o nível de exigência que existe para alguém ser indicado e depois ser eleito como membro, a partir de 2/3 dos atuais membros da academia. Então, serve esse acervo também para isso, e inspirar também profissionais que escutem, que assistam essa gravação, para que eles, no caso seu, da educação, valorizem mais ainda a questão da educação, não só para si, mas também que eles possam levantar bandeiras dentro das suas limitações de influência. Pode ser um professor, pode ser um supervisor de produção, pode ser um gerente, pode ser um alto executivo, até mesmo dentro da nossa família, temos como, dentro da nossa limitação, valorizando a educação, fazemos alguma coisa para termos educação melhor, e a gente da academia, no que pode ajudar, orientando na questão da gestão pela educação, porque não faz parte da nossa missão entrar no cerne em si da parte técnica da educação, porque isso aí já tem gente especialista, muito mais do que nós para isso. Então, eu queria te agradecer por essa disponibilidade sua, e passar para que você faça, por favor, as suas considerações finais sobre esta gravação que nós estamos oferecendo aí para a comunidade. Olha, quem sabe alguém vai ouvir e vai aprender alguma coisa, de alguma forma vai se beneficiar desse vídeo. Mas eu conheço uma pessoa que lucrou muito com esse vídeo, que sou eu, porque é uma oportunidade de repensar de uma forma um pouco mais estruturada uma trajetória pessoal e profissional que a gente, por preguiça, eu sei lá por quê, não é levado a fazer normalmente. Então, eu é que agradeço a chance de ter pensado nessa figura que chama Cláudio Moura Castro, que nem eu entendo direito. Muito bem, Cláudio. Eu escrevi no ano passado aquele livro falando sobre o movimento da qualidade no Brasil. Você é citado no livro, né? A sua pequena biografia está lá de maneira resumida, evidentemente, porque tivemos depoimentos de pessoas que foram protagonistas lá no núcleo desse movimento, o pessoal do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o caso, o Falcone, não é, que tem a sua atuação intensa em todo lugar do Brasil na questão da qualidade total no estilo japonês,
outras pessoas mais que foram realmente protagonistas, alavancar esse movimento, e você fez parte também desse movimento, por isso que seu nome está no livro, falando sobre o movimento da qualidade no Brasil nos anos 90, e também isso aí, vamos dizer assim, perpetua, não é, o seu trabalho nesse livro, que é um livro hoje de referência, publicado pela Quatro Marca Editora, mas também são vídeos como esse e outros trabalhos que você tem publicado em papers. Quem colocar o nome Cláudio de Moura Castro no Google seguramente vai encontrar materiais seus, como também dentro da própria academia. Eu sempre digo que tudo que tem na academia que se refere à educação passa por você, tanto a parte de iniciativa para gerar o artigo, gerar a própria matéria, o pronunciamento da academia, como também você participando, nos orientando, para que a gente possa oferecer para a sociedade civil aquilo que a academia tem condições de oferecer. Então, é um nome que tem o seu legado, você pode ter certeza disso. Tudo que você plantou, as sementes estão aí, germinando, e por mais que às vezes a gente mate uma ou outra semente, sempre tem aquela semente que vai vingando ali e vai perpetuando o legado que a gente deixa aqui, você é um exemplo disso. Então, eu queria assim, enfatizar e também ratificar a importância que você tem para esse movimento da gestão, da qualidade e principalmente da educação no nosso país. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui e agradeço também por tudo que você tem feito pela educação do nosso país. Obrigado. Legal? Então, bom dia para você. Terminamos aqui 11 horas e 24 minutos, o dia 12 de abril de 2022. Grande abraço, Cláudio. Um bom dia para você. Valeu.